Paradoxo Local, o outro lado do Oeste, com moderação de Diogo Honório. Seja bem-vindo a mais um Paradoxo Local, o programa do outro lado do Oeste que, na semana do Halloween, coloca o chapéu e pega na sua lupa para se fazer passar por Inspector Gadget. Em estúdio comigo voltamos a receber as vozes habituais Sandra Lourenço Amaro, Nuno Ferreira e José Marques Serralheiro. Daqui a pouco vamos analisar os dados deste mês de setembro, publicados pelo IFP, sobre a taxa de desemprego em Portugal, numa altura em que se registra um aumento do número de desempregados face ao período homólogo de 2023. De que modo poderemos minimizar os impactos do aumento do desemprego nacional na nossa região? Na última parte do programa, vamos abordar a violência contra as mulheres. Isto porque, na madrugada do passado dia 20 de outubro, uma mulher foi vítima de uma tentativa de violação por parte de um homem em Caldas da Rainha. Este tipo de violência começa a ganhar forma nas redes sociais, sendo que recentemente têm sido denunciados grupos digitais que partilham entre si imagens íntimas de mulheres e sem o seu consentimento. O que é preciso fazer para combater a violência contra as mulheres? Queremos saber da sua opinião, que pode enviar através das nossas redes sociais. Procure o Paradoxo Local no Facebook e no Instagram. Para abrir o debate, seguimos primeiro com o destacável da semana. Hoje começamos pelo Nuno, que presumo que nos traga umas pistas para uma transição energética justa, não é assim? Sim, boa noite a todos, boa noite aqui ao painel e a todos lá em casa que nos escutam. Assim, Tiago, este tema, pronto, está sempre em cima da mesa, porque realmente isto toca a todos. Não há aqui ninguém hoje que nos dias que correm não necessite ou não vive ou não consiga viver sem este bem essencial que é a energia, e é transversal a todos, empresas, particulares, privados, famílias mais numerosas, menos numerosas, famílias com maiores capacidades. E isto tudo diz-nos respeito porque realmente a nossa cultura, ou a nossa como é que eu ia dizer, o nosso estilo de vida foi feito e moldado de acordo com este bem essencial que é a energia, e que é transversal a todos, como eu tenho dito. Aquilo que este tema realmente o que nos diz que vai haver as cidades do futuro e a transição energética, de modo a que realmente seja uma mais-valia para que realmente toda a gente possa usufruir dela no futuro. Agora, não pode ser nos preços que se praticam e nas condições que se praticam, porque todos nós, quem tem uma fatura em casa, se tiver essa oportunidade de um dia fazer a conta, a energia propriamente dita é o valor mais residual que está na fatura, e a fatura vem oculta taxas, taxinhas, custos que ninguém compreende, e que todos os dias há mais um custo novo a aparecer. Estou-me a lembrar de um que aparece lá agora, que é a comparticipação de cada um, ou de cada fatura, ou de cada contador, na tarifa social. Portanto, a tarifa social alguém está a beneficiar dela, e muito bem, mas todos nós estamos a pagá-la. Portanto, o custo é dividir um bocado por todos essa situação. Aqui também, este tema que eu trouxe aqui também falava muito nas cidades do futuro e transição energética. Porquê? Porque realmente nós estamos a assistir, em Portugal já se vive com energias renováveis a 100%, ou seja, o nosso país provavelmente é dos primeiros a nível europeu ou a nível mundial, consegue ter quase um horário alargado de produção, a funcionar só com produção de energias renováveis. Nós, beneditenses e que nos escutam, convido-os todos os dias a olharem para a Serra, que temos lá uma central eólica renovável, onde ela própria, durante o período de dia, onde não tem nada a ver com vento, todos os ouvintes que pensam que aquilo trabalha só com o vento, aquilo não trabalha com o vento, aquilo trabalha com tecnologia do pêndulo, que é, ou seja, uma das pás é sempre mais comprida do que a outra. Quando uma começa a rodar, vai puxando a outra, e ela, com pouco vento, ela funciona e produz energia. Simplesmente ela é desligada durante o dia, quando há dias de solar. Para quê? Para entrar a energia solar, aquela que toda a gente hoje está a ser tentado a investir em casa com energia solar. É isso que as produtoras de energia querem, porque realmente, para quê? Para que o investimento seja da pessoa e muitas vezes da própria empresa energética, que por sua vez
o consumo ou a produção que vai ter durante o dia, ela está a ser oferecida à rede e eles estão a vender a preços brutais que depois, por sua vez, dão uma compensação do consumo, mas essa compensação de consumo fica sempre inferior à necessidade. E digo isto porquê? Porque o parque eólico muitas vezes é desligado durante o dia para que realmente entre a energia solar. Porque depois à noite, não há sol, temos que meter o parque eólico a funcionar. E isto realmente nota-se que o que existe aqui mesmo é uma controle do preço em alta, ou seja, normalmente como funcionam os mercados da economia, o princípio básico da economia é entre a oferta e a procura. Isto no caso de houver muita oferta da parte energética, tem que haver um consumo a acompanhar. Se esse consumo o acompanha, portanto os preços têm que baixar. Se há mais oferta do consumo, os preços têm que baixar, e aí sim nós conseguiríamos realmente a transição energética e o déficit energético climático que existe nas casas no parque habitacional em Portugal, porque muita gente não consegue ter temperaturas agradáveis em casa, porque realmente o custo de energia é bastante elevado. E a energia, sim? E o que faz, simplesmente, só para terminar, o que faz com que muita gente use a lareira para se aquecer, e depois essa própria lareira vai ter o efeito negativo no ambiente com o dióxido de carbono e o monóxido de carbono mandado para a atmosfera. E aí sim, este rabinho pescado na boca que cria aqui esta ambiguidade energética e não uma transição energética. Exatamente. Passamos agora esta semana para o José, que nos quer destacar a relação entre a escola, os pais e os professores, não é assim? Penso que sim. Boa noite a todos. É assim, as pessoas pensarão bem que neste momento temos uma disputa muito grande. O triângulo que se constituiu até aqui, escola, pais e professores, deixou de ser um triângulo, passou se calhar a ser um quadrado, onde mete as redes sociais. E as redes sociais provavelmente vão ganhar, e então com a IA vão ganhar esta disputa. É importante que a escola forme pessoas, mais que sábios ou pessoas de grande conhecimento, que sejam pessoas formadas como pessoas para serem úteis socialmente, sejam ativos sociais, úteis. Os pais têm um papel fundamental. Eu vejo e sentimos que muitos pais têm dificuldade. Eu tive a ver até a consultar um psicólogo brasileiro que os pais têm que saber dizer não e têm que cultivar o sentido de espera. As crianças têm que aguardar. Se diz que aprender no Natal, é no Natal. E não podem queimar etapas. E aquelas célebres birras no supermercado, os pais têm que ter um bocado de força. E se não têm essa força, eu recomendo um livro que são Más Maneiras de Sermos Bons Pais, do Eduardo Sá. É um psicólogo aqui de Leiria, é baratinho, custa 12 euros, vale a pena ler esse livro. O que é que eu queria dizer mais? Tive uma reunião com o professor Nuno Rosa, diretor pedagógico do Externato, e tivemos a falar sobre a história dos telemóveis, e eu vejo que é muito importante a escola fazer esse esforço. Tem que haver uma visão holística. Quando eu quero, ou quando eu faço, ou tento desabituar a criança ou o jovem adulto do telemóvel, eu estou a fazer um papel fundamental, estou a cumprir uma missão. Porquê? Porque no futuro, eu disse ao professor, imagino que nas empresas já está a acontecer que os telemóveis ficam à porta. Portanto, eu não posso ter profissionais que já estão vêm viciados no uso do telemóvel. Por outro lado, o Externato está com uma postura aberta, não é? Porque não quer condicionar, não quer proibir, acha que não vai por essa via, mas é a obrigação deles. A obrigação deles não é a atitude deles, é a perspectiva deles. Eu acho até, e propus-me a poder ajudar a convocar alguém para vir cá, aula da ciência, da medicina, alguém que fale sobre telemóveis. Pronto, já era mais ou menos isso que eu queria dizer. Muito bem, e aproveitando essa deixa dos telemóveis, é mesmo também o tema que a Sandra quer recuperar já da semana passada e traz-nos as propostas do Bloco de Esquerda e do PAN que foram chumbadas no Parlamento, não é assim? Antes de mais, bom dia. Continua a ser bom dia 29 de outubro de 2024. Sim, eu escolhi esta notícia porque eu consigo perceber que a nível societal não seja desejável proibir o uso de telemóvel, mas não é bem do uso de telemóvel generalizado que se está a falar, não é? É o uso de telemóvel por ainda crianças em contexto escolar, que é um contexto relativamente seguro, não é? Os auxiliares sabem quem são os pais, se houver algum problema contactam os pais, não há problema nisso. E portanto, nós
por um lado, não queremos proibir porque proibir fica mal, e depois, por outro, apesar de já existirem 1000 estudos por esse mundo fora, hoje em dia é muito fácil fazer um estudo sobre o que quer que seja, as bases científicas são muitas e é fácil fazer uma pesquisa. Nós, primeiro, antes de tudo, Portugal precisa de fazer mais um estudo para tomar uma decisão. É um bocadinho hilariante. Não somos capazes de dizer não até determinada idade em relação ao uso de telemóvel, mas se houver um estudo que não sabemos quanto tempo é que vai levar, isso depois logo vemos. Eu peço desculpa falar assim, mas é o estado da nossa nação. E nós vamos aqui deste lado ficar a aguardar por esse mesmo estudo que seja publicado. Para já. Destacados os temas da semana, seguimos para o nosso serviço público. O Instituto do Emprego e Formação Profissional, vulgo IFP, divulgou os dados mensais sobre os níveis de desemprego em Portugal. Deles podemos concluir que até setembro deste ano havia mais de 300 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, um número que aumentou 3,5% em relação ao mesmo período de 2023. Ora, deste lado do Oeste, podemos traçar o perfil do desempregado como sendo a mulher entre os 35 e 54 anos, com um nível de escolaridade equivalente ao secundário. Falamos então de números entre setembro de 2023 e o mesmo mês de 2024. Em Caldas da Rainha houve um aumento de 21 pessoas, estando agora registados quase 1.180 inscritos. De sentido oposto à tendência nacional, Alcobaça registrou um decréscimo de 41 pessoas, fixando-se nos cerca de 1.130 inscritos. Já Rio Maior foi dos 3 concelhos o que teve o maior aumento, mais 68 pessoas do que em 2023, registando assim quase 440 inscritos. E se filtrarmos os dados para observar apenas os números deste mês de setembro de 2023, notamos que, aliás, setembro de 2024, assim é que é, notamos que em Caldas da Rainha, este ano, se inscreveram 353 desempregados, friso, apenas no mês de setembro de 2024, ao passo que foram empregadas 35 pessoas, menos 62 do que no ano passado. Em Rio Maior foram registados 69 desempregados, tendo sido colocados 17 trabalhadores, menos 9. Também aqui, o concelho de Alcobaça se voltou a destacar, registando 271 pessoas sem emprego, menos 35 que em setembro do ano passado, e atribuindo trabalho a 109 pessoas, mais 7 do que no mesmo período. Eu acredito que isto sejam demasiados números até, mas com tudo isto, José, eu pergunto-lhe que medidas a curto e a longo prazo é que poderiam beneficiar o emprego em Portugal e até mesmo na nossa região? Tanto quanto eu sei, quem cria emprego é as empresas, não é? Uhum. É preciso, por acaso, eu ouvi uma coisa muito interessante, e sei que no Canadá, uma pessoa cria uma empresa e durante 3 anos não tem fisco. Uma empresa de pequeno volume, não é? Pequenos negócios, aqui não. É uma aflição. Eu uma vez abri uma empresa, não vendi nada, não fiz nada. Para desistir foi uma chatice. Bom, portanto, tem que haver estímulo à criação de emprego. Mas também lhe digo, o emprego deve também preocupar-se com a qualidade do emprego. Gente, não é emprego por ter emprego. Porque, por exemplo, eu vejo aqui na Benedita haverá 15, 20 cafés. Se calhar se houvesse 10, chegavam, ou 7 ou 8, está a ver, ter emprego por ter emprego. Assim como agora vamos ter mais uma grande superfície. Pronto, eu acho que é as empresas, o Estado se calhar tem que aliviar a carga, porque não vejo que o Estado, embora está sempre a aparecer notícias, mais farmacêuticos, mais isso, mais aquilo, mas o Estado tem que fazer a reengenharia da sua organização e do seu modelo de funcionamento, porque o Estado não comporta mais profissionais, e não quer dizer que com menos profissionais ou com os mesmos possa fazer menos. É uma, portanto, de melhorar a organização e a direção e a lógica da governação das empresas. Então, mas acha que, por exemplo, a educação e a formação têm aqui um dever de ajudar a reduzir esta taxa de desemprego? Ou seja, o problema está na educação ou mais burocrático? Eu já falei aqui que gosto muito do modelo alemão. É alguém que o traga para aqui. Portanto, eu acho que muitos alunos, na Alemanha, por exemplo, o aluno faz até segundo ano vai para uma empresa e a empresa é que promove, é que vai tratar e vai contratá-lo, e depois com compromisso, em termos do ensino universitário.
Isso fazia. Agora não, agora as escolas são um fim em si mesmo. Formam, seja universidades, seja Politécnico, formam pessoas para o monte. Eu até acho que há aqui situações perfeitamente terríveis. Como é que é possível uma escola que não garante 70% de empregabilidade devia acabar com o curso? Não é? Tem que ter 70% de empregabilidade, porque a pessoa não pode estar a formar coisas para ir para o estrangeiro. Não é? Estamos a formar enfermeiros para ir para o estrangeiro. Mas também será que faz sentido não permitirmos que eles vão para o estrangeiro? Não faz sentido. Nós temos recursos que devem ser geridos. A educação tem recursos. Ora bem, se eu tenho cursos que de todo, não quer dizer, há cursos fundamentais que nunca acabarão, mas há cursos aí que não têm. Eu estou a falar 70% porque quero, mas há cursos que não têm 30% de empregabilidade, está a perceber? E portanto eu acho que o Estado tem recursos para gerir, tem que gerir e também tem que criar emprego de maneira que as pessoas também tenham satisfeitas. Não é ter emprego, você sabe, tem nos supermercados, tem nos táxis, tem muito estudante com o curso superior, tem nos hospitais, sem ganharem por isso, porque entraram não estão classificados como técnicos superiores, está a perceber? Eu acho que o que o ser humano procura é a busca da felicidade, da satisfação pessoal e da realização pessoal. Isso consegue-se, sim senhora, ele tem um gosto especial por aquele curso, há cursos que depois se desenvolve, é investigador e vai lá chegar a antropologia, por exemplo, e tal. Agora, não pode ser, há coisa, sabe que os políticos têm mais de 50 cursos, todos os anos inventam cursos, mais nomenclatura, até alguns cursos não foram aceitos, mas enfim, eu penso que nós ganhamos com uma sociedade mais feliz se tivermos mais emprego, mas também temos que ter emprego de qualidade, e esse emprego tem que ser também de qualidade e diferenciado. A gente não pode permitir criar um exército de pessoas a ganhar o ordenado mínimo. Eu acho que isso devia ser 20% ou 30% da população, e neste momento é mais de 50% da população, está a perceber? Então, e acha que o setor privado tem aqui algum papel importante também nessa... E o Estado deve apoiar a criação de postos de trabalho, desde que as empresas mostrem sustentabilidade. E também lhe digo, aquele risco, por exemplo, que um jovem pode assumir, criar uma empresa, não percebo porque é que durante 3 anos, se eu crio uma empresa, vá lá, capital social de 50 mil euros ou de 100 mil euros, porque é acabado de pagar imposto, no Canadá não paga. Durante 3 anos, ganho muito, ganho pouco. Leva muita gente a ter medo de se lançar numa empresa, e depois o Estado vai logo imaginar que vendeu e não sei o quê. Também eu acho que é um problema social, é um problema grave. O emprego, para mim, está muito a caminho, ou está muito em paralelo com a habitação. As pessoas têm que ter habitação, as pessoas em Portugal têm que ter vida digna, não é? E portanto precisam de emprego, precisam de habitação, porque o que está a acontecer neste momento, estão a crescer os pobres empregados. Porque antes a massa pobre era pessoas que não tinham emprego, e neste momento há pessoas que estão empregados, trabalham os dois, uma vida muito castigada, e chegam ao fim do mês não têm dinheiro para pagar as contas. Então, e já agora, antes de passarmos ali à Sandra, considera que as dificuldades das mulheres em conseguir emprego podem estar relacionadas com problemas estruturais na sociedade? Provavelmente, eu acho que está a chegar agora, estão a chegar a pais, agora há 20 anos para cá, pais que participam na vida familiar, acho eu, isso ajuda. Mas também é um facto que determinado tipo de empregos que os homens assumem facilmente, as mulheres também ou não querem assumir ou não podem, porque depois, queremos que não, isto é tudo muito igual, mas até ver, eu reconheço muito mais sentido maternal nas mães que sentido paternal dos pais. Podemos chegar a uma situação dessa. E normalmente há muita gente que desiste de emprego por causa dos filhos, ou que não tem condições. Por exemplo, ainda há pouco só comecei a querer trabalhar para o Hospital da Guarda. Agora acho que há qualquer abertura para isso. Mas se a pessoa, pedem logo se a pessoa aceita trabalhar por turnos. Ou seja, uma pessoa que tem 2 filhos pequenos não pode trabalhar por turnos. Portanto, é uma vantagem para aquele que não teve filhos. E depois, do lado, queremos filhos. Tem um mundo de contradições, está a perceber? E pegando por aí mesmo, Sandra, as responsabilidades que tradicionalmente a sociedade atribui às mulheres podem influenciar o desemprego no género feminino? Eu tenho tendência a olhar para esses assuntos de uma maneira um bocadinho, eu vou dizer, despessoalizada, qualquer coisa assim, porque não ignorando o facto de haver a nossa cultura, não é? A maneira como nós olhamos para as mulheres, ou para os homens, ou o que for, e que isso acaba por influenciar a própria mulher, mas a própria mulher tem a capacidade dentro dela de não seguir essa tendência social, digamos assim. Portanto, nós mulheres, se realmente queremos não ficar na caixinha, nós conseguimos fazê-lo, não é preciso grande coisa. Agora, em situações, o José falou na questão do trabalhar por turnos, eu por acaso é uma questão que eu muitas vezes me deparo comigo mesma, de género, eu tenho um trabalho que é, trabalho numa área que é muito inconstante.
Portanto, isto de um dia para o outro muda, porque é prospecção mineral e é inconstante. E o que é que eu vou fazer a seguir? E muitas vezes aquilo que eu me lembro é, eu não tenho problema em trabalhar, faço qualquer coisa. Depois vem a questão dos turnos. E eu, Sandra... Então lá está. Essa parte é, que é sempre mais chata. Uma coisa, a legislação protege as pessoas. Até aos 12 anos, a pessoa, uma enfermeira, por exemplo, só faz turnos se quiser. Mas o problema é que a pré-seleção e a escolha pede isso. Ou seja, a pessoa que diz que não trabalha por turnos nem sequer entra, não é? O outro trabalha por turno, depois pode lá no fim, lá está a tentar reivindicar os seus direitos. Mas é um problema complicado. E esses são os hospitais. Esse tipo de coisas condiciona se a pessoa tiver um bocadinho de, às vezes, ok, não estou bem financeiramente, mas a maneira como o meu agregado familiar está a funcionar dá. Então vou tentar evitar esse tipo de trabalho para não prejudicar mais, porque depois implica uma logística completamente distinta e se calhar gastar mais dinheiro e tudo mais. Portanto, acaba por condicionar. Para não falar, que eu há pouco não disse, que as famílias monoparentais começam a ser cada vez mais. Está a ver? Isso torna uma dificuldade terrível, não é? Sim, Sandra, mas por exemplo, se então olharmos agora, focarmos por exemplo nos jovens, a taxa de desemprego nesta camada, em setembro deste ano, por exemplo, no concelho de Alcobaça eram quase 390 os inscritos, em Caldas da Rainha havia 370, Rio Maior aproximou-se de 150, acabam por ser números expressivos. Que impacto é que o desemprego nas camadas mais jovens pode ter na economia do país? Aqui camadas mais jovens abaixo dos 35. Sim. Okay. A perguntar, ou seja, supostamente os dados do... Eu acho que ao analisar esses dados assim, acho que importa perceber há quanto tempo é que estão desempregados. Porque, por exemplo, acredito que haja não digo que sejam todos os jovens, mas que haja uma boa porcentagem desses 300 e tal jovens que inscrevem-se, mas passado 3 meses eles conseguem um trabalho. Ok. E isso faz diferença, não é? Porque às vezes, eu inscrevo-me porque estou ativamente à procura de um trabalho e passado 2, 3 meses eu consigo um trabalho. Ok. Isso é perfeitamente aceitável. Mas as políticas de incentivo ao emprego jovem... Existem. E são suficientes? Daquilo que eu conheço, bem aplicadas, não é? O que não faltam são incentivos para contratar pessoas. E, por exemplo, recém-licenciados ou recém-mestres, pessoas com qualificações, com ordenados equivalentes à entrada na função pública. Isso existe. Nuno, o que é que, passando para si, o que é que pode explicar este aumento de 3,5% na taxa de desemprego em comparação a setembro do ano passado? Há muito que explica e nós estamos aqui enquadrados numa realidade que vai explicando cada vez mais. Eu já tinha falado aqui, isto é a engenharia e a indústria à procura de soluções para a falta de mão de obra, em muitos casos, porque há determinado tipo de indústria que precisa de uma determinada mão de obra que já ninguém a quer fazer, mesmo com automatismos, automatizada. Eu estou-me a lembrar, mesmo na parte do comércio, uma das limitações que existe hoje em dia é encontrar pessoas para trabalhar ao domingo. Ninguém quer trabalhar ao domingo, havia a limitação de trabalhar por turnos. Posso só acrescentar uma coisa, é porque eu acho que isso mostra que estamos a entrar numa fase da sociedade em que quer esse descanso, digamos assim, quer que essas alturas sejam respeitadas. Ok, mas lá está a parte que depois que nós portugueses e nós atualmente temos esta dificuldade, que o José já aqui falou. Nós vamos para os Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos, eles ganham à semana. A economia renova-se todas as semanas porque eles ganham à semana e são pagos à semana. Mas eles lá são pessoas que até podem ter 4, 5 empregos, 5 part-times. Eles querem fazer dólares, como eles costumam dizer. Aqui, a nossa realidade é uma limitação total. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho, eu dou um emprego, sou um empresário ativo, com bastante necessidade de mão de obra, e no qual eu contrato trabalhadores estudantes, part-times. Eles próprios, a partir do momento que recebem 1 cêntimo que seja de apoio de uma bolsa, eles já não podem ter bem nenhuma fonte de rendimento. Portanto, isto é a imagem que o país, que o Estado dá
a quem quer realmente trabalhar e fazer dinheiro, porque se tem uma fonte de rendimento extra para além, já não tem direito a bolsa, já não tem direito a incentivo. Isto é a imagem que passa daqui para a frente. Então, porque esses são os futuros trabalhadores, os futuros formados que vão trabalhar, mas que já vão ao concurso e que depois chegam lá, ficam realmente chateados porque não vão ganhar aquilo que não é que lhes era prometido. Porque hoje a economia só permite pagar os ordenados, embora alguém pense que isso seja ao contrário, que é por decreto aumentar os ordenados, por decreto que por sua vez a economia por si só consegue rejuvenescer tal ordem, consegue compensar isso. Eu trabalho numa área de negócio e conheço todas as áreas de negócio que vão ter muita dificuldade em suportar os próximos aumentos dos ordenados que estão prometidos. Eu dou um estudo, e posso falar já dele, há 2 anos atrás, quando o ordenado subiu 70 euros, o próprio Estado criou um fundo para que as empresas pudessem candidatar a todas as empresas que não conseguiam comportar esse aumento de 70 euros nos ordenados. E fiquei antagónico quando veio a lista. São 185 mil empresas que estavam elegíveis para ter um apoio para um aumento de 70 euros. Agora pergunto se essas 170 mil empresas, se há 2 anos por 70 euros, e agora já vamos com perto de 140 euros desde que 140 euros do aumento do ordenado mínimo desde que essa medida foi implementada. Agora pergunto como é que estão essas empresas. Pronto, mas isso é algo que realmente o Estado tem esses números todos e todos nós conhecemos estes números. Agora, aquilo que não se pode admitir é as pessoas começarem a querer ter mais direitos do que obrigações. Todos nós somos do tempo em que realmente as obrigações vinham primeiro, hoje a palavra obrigações é em segundo, primeiro direitos. Isto para dizer o quê? O trabalhador, quando vem à entrevista, está disposto para fazer tudo, os turnos, para trabalhar por domingos, a seguir, depois de estar... Hoje já não há contratos, para quem nos está a ouvir, sabe o que é que eu estou a falar, pelo menos esteja ligado a esta área, já não há contratos a termo, portanto, ou efetivas logo imediatamente, ou seja, aumentou o prazo de experiência, aumentou de 3 meses para 6 meses, mas aquilo que nós vemos é realmente as pessoas vão trabalhar, bem trabalhado, ao final de 6 meses a coisa muda. Olha, não posso trabalhar ao domingo porque a minha mãe, ou porque o meu pai, ou porque o meu filho, ou não posso trabalhar por turnos. Pronto, isto é algo que realmente vai acontecendo cada vez mais e lá está, essa parte que a Sandra falou, e muito bem, o descanso dos dias semanal. O que é certo é que eu tenho uma outra área de negócio onde trabalho por turnos 365 dias por ano, não há um dia que feche. E as pessoas que estão a trabalhar comigo, elas próprias já se habituaram àquilo de tal ordem que não querem mudar. Se elas hoje fossem trabalhar para uma empresa das 9 às 5, elas já não conseguiam. Porquê? Porque o estilo de vida foi feito e moldado naquela expectativa, porque aquela parte de irem ao médico ou de irem a uma consulta, eles têm, na rotação dos turnos, fazem agora. É difícil haver adaptação, mas depois de lá estar, as pessoas não querem mudar. Isto é um sentimento que eu tenho e que posso abordar na realidade. Agora, há aqui outra parte também que faz com que realmente estes custos, esta redução ou aumento do desemprego, é aquilo que eu continuo a dizer. Atualmente todos os estrangeiros que estão a chegar a Portugal, a mão de obra em massa, ou mão de obra não qualificada que está a chegar a Portugal, essas pessoas têm emprego, elas estão empregadas. Agora, a ocupar lugares de que os locais e os nativos de cá que já que não querem fazer aquele tipo de trabalho, porque há uma habituação do sentido de isso é um trabalho que já não é para mim, eu já não consigo, já não o quero fazer, e é aquela história da rotina, da automatização, de trabalhos repetitivos. E essa parte que neste momento a nossa indústria... Hoje em dia já não nos alicia. Já não nos alicia, mas a nossa indústria tem uma necessidade brutal dessa... A nossa indústria, no Conselho de Alcobaça, tem uma necessidade brutal desse tipo de pessoas, porque a automatização e a robótica ainda não chegou a determinadas... Parece que a própria indústria parece que não se reinventou para ter capacidade de ir buscar as pessoas que já não querem só essas pronto, isso é preciso uma mudança no tecido empresarial, que também não é nada fácil. Não, mas é que as estruturas e os organigramas das empresas também não permitem, aquelas funções... São coisas, são estruturas pesadas que levam tempo a... Nós vemos neste momento o calçado que está a sofrer uma crise brutal, e há empresas a fechar. O calçado foi um dos principais setores da nossa atividade aqui na freguesia, que mais sofreu crises ao longo destes anos todos, que da década de 60 foi a que mais sofreu crise, aquela que mais local. Também tivemos a marroquinaria, que essa veio uma crise e basicamente quase que eliminou
Completamente, mas o calçado reinventou, só foi... Hoje vive-se uma crise brutal e percebeu-se que realmente há determinadas tarefas no calçado que não se conseguiram automatizar e não se conseguiram alterar nem reinventar, como está a dizer. E teremos com certeza de trazer este tema novamente para a nossa mesa de debate um dia destes, mas para já vamos fazer uma curta pausa aqui do outro lado do Oeste. Daqui a pouco, no Paradoxo Local, vamos seguir entre linhas para falarmos sobre violência contra as mulheres. Até já. E estamos de volta para a reta final deste Paradoxo Local e quem quiser participar no debate saiba que o pode fazer através das nossas redes sociais. Procure por nós no Facebook e no Instagram. Ora, em 2023, das 26 mil pessoas recebidas pela Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 46% continuava a viver com o agressor. Se observarmos os dados do inquérito sobre segurança no espaço público e privado, realizado em 2022 pelo Instituto Nacional de Estatística com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, 1 em cada 10 mulheres já sofreu violência física ou sexual na intimidade. Embora a violência física em espaço público seja superior no género masculino, cerca de 19% face aos 13% do feminino, são sempre elas que se destacam. Se não vejamos, por exemplo, o assédio no trabalho. Cerca de 12% das mulheres afirmaram ter sido assediadas sexualmente face aos cerca de 5% dos homens. Recentemente, também têm sido denunciados grupos em plataformas digitais que se dedicam a difundir imagens íntimas de mulheres e sem o seu consentimento. O Jornal Público divulgou este mês uma reportagem que analisa o funcionamento de um destes grupos na rede social Telegram, onde estão cerca de 70 mil participantes. Deste lado do Oeste, o Gazeta das Caldas confirmou junto da Polícia de Segurança Pública da cidade uma informação que circulou pelas redes sociais. No passado dia 20 de outubro, um homem terá agredido uma mulher e tentado violá-la junto ao terminal rodoviário. 2 pessoas terão ouvido os gritos da mulher e correram ao seu socorro, sendo que o suspeito se colocou em fuga. Sandra, já vamos olhar aqui para este caso concreto de Caldas da Rainha. Voltando um pouco atrás, o que é que podemos concluir destes dados de que 1 em cada 10 mulheres já sofreu violência física ou sexual na intimidade? Sendo eu mulher, eu acho que uma coisa que muitas vezes nos é difícil é pormos os nossos próprios limites e não aceitarmos certas atitudes da outra pessoa. É algo que não é facilmente, não se ensina. Eu acho que não é uma questão de falta de educação, não nada. Acho que tem muito que ver com questões de desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, aproveito já que falou em educação, programas de educação sexual e de género. Isso ajuda-nos a perceber o que é, não é? Isso existe e acredito que as pessoas que sofrem este tipo de violência também tiveram esses programas, no entanto, estão a sofrer desses problemas. Eu acho que isso é pessoal, ou seja, nós vamos, sem nos apercebendo, vamos permitindo que certas atitudes sejam feitas pelo homem, pronto, estou a assumir que são heteros, não é? Sim. Pela outra pessoa, e vamos desculpando de que aquilo que está a acontecer não faz mal. Não, pronto, e isso não é na educação sexual, na educação que se dá nas escolas, que, ou melhor, pode ser feito aí, mas depois para conseguir fazer é preciso uma força enorme do lado da mulher, que muitas vezes isso não acontece. Então, mas os fatores sociais ou até mesmo os culturais... Depois isso acaba por estar tudo misturado, não é? Por exemplo, mulheres que tenham crescido num ambiente onde isso exista, é ainda mais difícil meter o acabou. Mas, então, e depois quando esta violência acaba por passar para as plataformas digitais... Isso já é outro, digamos que já é outra coisa, não é? Portanto, aí já é depois o lado que está, pelo menos a maneira como eu vejo, o lado que está a cometer o crime,
utilizar os meios tecnológicos que tem à sua disposição para fazer o que lhe apetece. Mas esses meios tecnológicos não deviam de conseguir barrar, teoricamente, as plataformas digitais como Facebook, a rede social X, estas redes têm pessoas que supervisionam os conteúdos. Se calhar as outras não. Não sei, essa parte não... Mas lá está, sei que existe essa supervisão de conteúdos, provavelmente não em tudo. Então, e agora voltando para o caso que aconteceu em Caldas da Rainha, e tendo em conta que este crime aconteceu em plena madrugada, se bem me recordo, 2, 3 da manhã, exato, como é que as autoridades policiais e as autarquias podem reforçar a segurança pública nestes períodos? Mais pessoas na rua, mais patrulhas, eu penso que é mais luminosidade, porque de resto depois é aplicar as consequências daquele crime, não é? Mas acaba por ser interessante, tendo em conta que todo este crime se passou perto do terminal rodoviário, portanto uma zona minimamente bem iluminada. Mostra que a pessoa se calhar portanto, quem estava a cometer o crime ou estava completamente desligado disso e estava, simplesmente queria que aquilo acontecesse, digamos assim, ou então estava tão à vontade e percebia tanto que dali, se a pessoa não se soubesse defender, que não ia ser apanhado, digamos assim, cometeu. Este crime também foi amplamente difundido pelas redes sociais. Pronto, era nesse sentido que vinha a minha questão, ou seja, isto pode criar, a difusão nas redes sociais pode criar um sentido de alerta, ou vai... As duas coisas. Cria o sentido de alerta e ao mesmo tempo, não é? Cria medo, cria estigma, porque depois, por muito que a pessoa... Eu também vi a publicação, por muito que a pessoa não quisesse falar de parte física de quem cometeu o crime, não conseguiu, e portanto cria tudo isso, mas por um lado lá está, foi algo que aconteceu. E se calhar não tivesse sido via redes sociais, não se teria sabido tanto desse ato. Então as redes sociais acabaram por... As redes sociais não são más, elas são boas, só que dá para tudo. As pessoas é que as tornam... Exatamente. Muito bem, Nuno, em situações de um crime público como este que aconteceu em Caldas da Rainha, quão importantes podem ser as ações dos transeuntes? Assim, Tiago, há um velho provérbio, Diogo, há um velho provérbio popular que diz que entre marido e mulher não metas a colher, não é? Pronto, isto tem que ser contrariado. Este é um provérbio que durou muitos anos, mas ele terá que ser contrariado um pouco, porque realmente nós temos que reaprender a viver nesta sociedade em que nós estamos, não é? A nossa cultura está a ser mudada aos poucos, estão a vir muitas culturas que estão-se a juntar a nós, e isto torna-se cada vez mais difícil saber viver, porque no passado bastava uma resposta na rua ou alguma coisa, alguma atitude de uma parte de alguém, ou do sexo masculino ou do sexo feminino, para que as pessoas ficassem um bocado alertadas e percebessem o que é que estava ali a passar. Hoje não, hoje a questão para uns é cultural, aquela parte estou-me a lembrar da parte de uma determinada religião que cada vez está a contagiar, está a ocupar cada vez mais território, em que a parte das mulheres, elas já têm por si só, só o facto de terem nascido mulheres já é um problema, e aquilo faz parte da cultura deles. E agora pergunto se a nossa cultura está a intrometer-se em determinados aspectos, nós também não sabemos em que é que estamos a meter, e também já percebemos também por outros crimes mesmo, ou outras situações mesmo de portugueses, da nossa cultura portuguesa, em que alguém se meteu com alguém e sofreu na pele, se calhar com a própria vida, porque se meteu onde não se devia ter metido. Mas é difícil hoje em dia nós sabermos, e temos que reaprender. Eu dou aqui um exemplo. Eu fui presidente da Assembleia da Associação de Pais durante muitos anos, e é um projeto inovador que é da doutora Paula Varandas, que é Viver para o Direito. Esta advogada pro bono, fazia este serviço pro bono, ela vinha às escolas, e nós convidamos, ela veio aqui à Benedita, ao externato com o Partido da Benedita durante 3 anos, em que os miúdos na altura,
o diretor, embora eu achasse que devia ser a partir do 7º ano que era, mas o diretor achou que o conteúdo daquela palestra e daquela ação era mais para miúdos mais velhos. Quando eu disse, não, a partir do 7º ano, se eles estiverem em contacto com esta realidade e souberem estas realidades, provavelmente eles vão chegar ao final do 12º ano e vão ter muito mais capacidades porque há um provérbio chinês: educa uma criança e nunca terás de prender um adulto. Portanto, é este o contexto que nós temos que viver, porque o que é que este projeto do Viver para o Direito da doutora Paula Varandas tinha? Ela metia toda a gente na sala, no anfiteatro dos miúdos, e dizia assim, olha, ensinava-os a usar o que é que era o namoro, uma fase inicial do namoro. Havia namorados que vinham, que começavam a tirar nudes, fotografias com nudez, e depois chateavam-se a meio do processo, e aquelas nudes seriam utilizadas para no futuro para criar ali alguma limitação no relacionamento. Portanto, tudo isso ao ponto de que mesmo inclusive com contato com drogas, com armas, com armamento, ela explicava, e tudo baseado em factos reais, porque realmente ela achava que havia uma limitação da lei, que havia aquela parte do pessoal que ainda jovem que não eram punidos pela lei, porque a lei ainda punia jovens abaixo dos 16 anos, mas há centros de escolas e centros de educação que são postos lá. O objetivo disso era mesmo evitar e esclarecer a opinião pública dos miúdos para que evitassem futuros problemas destes, com as redes sociais, com as drogas, com os relacionamentos que iam tendo. Portanto, eu achava que o Estado ou o Governo, agora que se fala tanto na disciplina de cidadania, que andam a falar em assuntos que os pais, afinal, pensavam que estavam descansados, que quando eles iam para a aula de cidadania e iam aprender alguma coisa, afinal iam aprender aquilo que é aprendido naturalmente. Por isso hoje o conteúdo dessa disciplina está a ser muito discutido dentro da Assembleia da República, porque realmente faz sentido. Aquilo que as pessoas vão aprender naturalmente não tem que ser ensinado novamente. Agora, estas coisas, estes assuntos de como coabitar com situações de abusos, com as situações de abuso até no local de trabalho, todas estas situações podem ser apreendidas. Agora, aquilo que a Sandra falou, e muito bem, e eu também sou de acordo com isso, eu penso que neste momento há muitas situações que a psiquiatria, a psicologia já podia ter resolvido, porque se a pessoa tem comportamentos que muitas vezes, mesmo no relacionamento familiar, ou que a esposa ou com o esposo, tem de haver a teoria que hoje passa eu fui agredida com a violência doméstica ou com violência de âmbito sexual, dá a entender que é um crime de tal ordem punido, porque as pessoas têm medo até sequer de ir falar com a polícia, porque a própria polícia, ao denunciar a polícia, ela age logo como se fosse uma situação quase. E aquilo que nós temos visto em Portugal, continua a haver mulheres e homens a morrer por questões deste tipo, porque a própria polícia não conseguiu. Elas foram identificadas. Foi identificado e a pessoa teve uma pena de não se pode aproximar da vítima durante. E o que é certo é que elas continuam. Portanto, há uma coisa que está aqui a falhar. E agora, essa falha vem de quê? Quando, provavelmente, a psiquiatria, a psicologia, volto a dizer, conseguia resolver muitas destas situações, porque esses comportamentos também. Como é que eu ia dizer? Não é nato. Isto também se vai aprendendo, também se vai desmoldando e vamos moldando a nossa forma de estar conforme. Agora, se não nos disserem nada, antigamente era uma coisa que acontecia, hoje é coisas definidas, já se consegue perceber. Olha, tu tens um comportamento, um distúrbio qualquer, temos que resolver isso. Agora, não é continuar a dar isto como um crime e afastar cada vez mais, porque eles continuam a acontecer. Aproveito e passo já aqui para o José. Acha que o apoio psicológico e social pode ser crucial para ajudar as mulheres a enfrentar a violência? Isto é muito complicado de análise, porque assim, as pessoas, eu ouvi isso na Rádio Tempo, neste momento é possível numa escola primária detectar, com a entrevista da professora, e se não precisar pode ser se a criança é violada ou não. Eu não sei como é que aparecem 13 anos, aos 14 anos é que contam história de violação desde os 5, 6. Está a perceber? Há incompetência da escola.
e à incompetência dos pais. Hoje eu disse outra vez e continuo a dizer, é muito difícil ser pai hoje. Olha, veja, o relacionamento entre pais e filhos continua a ser um tema muito importante. Afinal, é principalmente no seio familiar que se formam os novos cidadãos. Por isso podemos dizer que a base da nossa sociedade depende muito da maneira como as novas gerações são criadas. Estão aqui a falar da violência das mulheres, mas eu ouvi no outro dia um programa na televisão altamente preocupante. A violência entre namoros. Até o 12º ano. Sim, e eles fazem estas jogadas das imagens e tal. Eu acho que quem está do outro lado, as pessoas têm que ter aquilo que chamam ferramentas de defesa. As crianças e mesmo jovens adultos ou jovens têm que perceber que têm que ter um mecanismo de defesa. Eu não sei porque é que as pessoas no Facebook metem as fotografias. Eu não meti isso, não é aconselhado. Não é aconselhado ter fotografias. Pronto, e mesmo outras fotografias e fotografias mais íntimas, não interessa que isso pode ser aproveitado. E depois, no relacionamento com as pessoas não têm, só se calhar ao fim de uns meses ou de um ano, é que adquirem uma determinada confiança daquela pessoa. A partir daí ele pode fazer todas as jogadas que quiser, está a perceber? E as pessoas são vítimas disso e montam caras e montam corpos e montam não sei o quê e põem as pessoas a fazer sexo, já aconteceu aí com artistas não sei o quê. E é muito terrível. Outra coisa que eu quero dizer aqui, volta à mesma. Os pais não são donos dos filhos. O filho nasce, hoje já tem BI e já tem número de contribuinte. Se nasce com número, é cidadão. Tem pleno direito. E a escola também é dona dos miúdos. Eu falei com os professores, por exemplo, esta coisa da educação sexual ou não sexual. As pessoas, a gente tem que perceber que isso há um certo complexo com essas coisas. Se a criança não aprender num sítio próprio, aprende nos vídeos de sexo, aprende nas redes sociais, ou não aprende, ou vê coisas. Está a perceber? Isto é muito complicado a gente para apurar. Em relação ao homem das Caldas e não sei o quê, as pessoas neste momento, é tudo uma falta de saúde mental. É possível. Eu tive que ir, fui fazer o estágio, já disse aqui, o estágio para o Centro João Paulo II, pediram-me um certificado, um certificado de justiça, mas chama isso o registro criminal, está a ver? Nunca ninguém me tinha pedido isso na vida, nem para ser presidente dos bombeiros, está a perceber? E eu achei muito interessante e acho útil. As pessoas, agora é assim, há muita malta que está do lado, é mais polícia, mais vigilância, não é nada disso, é mais habitação, é mais educação, é mais apoio às famílias, porque as assistentes sociais, já se viu aqui muita vez, violência de médico, onde aquelas pessoas estavam, olha, a Valentina do coisa, aquelas pessoas estavam referenciadas e a criança morre ali estupidamente, ali naquela da Toquia da Baleia. É assim, eu acho que a sociedade é corresponsável nisto. Eu tenho muita dificuldade, porque se eu se calhasse, nascesse no ambiente, não tivesse família, dormisse na rua como eu vi em Lisboa, miúdos às 9 da manhã nas arcadas da Praça do Comércio, às 9 estava num cartão e eu mostrei ao meu filho, tinha 5 anos. Portanto, toda a noite ali era verão, mas ficaram ali toda a noite. Quem não tem família não pode, essa coisa de conseguir o equilíbrio da pessoa, há um equilíbrio afetivo, isto não é só comer e beber. Há muitas pessoas, e eu penso que mesmo as escolas ainda não perceberam bem isso. Eu sempre fui, aliás, falaste, eu fui presidente da Associação de Pais e eu arranjei um gabinete de psicologia. E na altura, professores até me criticaram para que é isso. É preciso conhecer as pessoas desde o início, as crianças. Ora bem, a criança já pode nascer com uma determinada perturbação, que depois é analisada por psiquiatras, ou deixa-se desenvolver, ou nos bombeiros, tipo problemas desses. Ou pessoas que saíram nos bombeiros, ainda bem que saíram. Está a ver? Que eu ia ter chatice e era um problema para mim. Portanto, há pessoas que têm determinadas taras, determinados desvios e tal, e se carece da observação psiquiátrica. Eu acho que a gente assim, prevenindo, lá está, é mais barato. Aproveitando também aqui algo que já o Nuno tinha também referido, e para fecharmos e ainda termos tempo para as notas finais, muitas vezes a culpabilização da vítima faz com que sejam homens ou mulheres, muitas vezes sintam vergonha de denunciar o agressor. Como é que nós podemos combater esta cultura de culpabilização da vítima? As pessoas confundem amor e afeto com outras coisas. E as pessoas, as mulheres que dizem que quanto mais bate, mais eu gosto de ti, é um ditado muito antigo, eu percebo que há uma prisão. É porque as pessoas, lá está o tal caso do dono. O marido que bate sente-se dono da mulher. E a mulher que bate sente-se dono do marido. Isto não somos donos de ninguém. Eu acho que isso devia ficar no contrato, lá no notário do casamento, dizer, pá, não és dono dela, ela é teu dono. Há que respeitar. Está a perceber? E os homens não aceitam mesmo, já viu? Passado 2 anos, elas arranjam um namorado e eles vão matar lá mesmo. Está a perceber? Isto é uma opção que a pessoa tem. Eu não aí com aquela coisa da pulseira, assim, esse homem tem que ter tratamento psiquiátrico automaticamente. Eu, se estivesse na polícia, recebia uma queixa de uma pessoa, ficava lá o nome e tal, automaticamente ligação ao hospital e pedir uma consulta de psiquiatria com esta pessoa.
Porque essa pessoa tem distúrbios, a pessoa não se corrige assim só de conversa. Vão presos e depois vêm para cá para fora, fazem o mesmo a seguir. É como aqueles ladrões, estão lá uma série de anos e a primeira preocupação é fazer um roubo, ainda mais, porque eles aprenderam lá, trazem ferramentas, está a perceber? Agora é assim, culpar a pessoa realmente é sempre condenável, porque isso há leis para coisa, há que respeitar. Mas eu vejo que nessa coisa de relação de namoricos e na relação de homem e mulher, por amor de Deus, eles sentem-se donos delas. E a partir de a mulher também depois vai aceitando, há pouco estava a dizer, vai aceitando ser dona, está a perceber? Muito bem. Então, para fecharmos o programa de hoje, ainda temos notas finais para dar. Volto à mesma ordem. Começa a Sandra, por favor. Notas finais. Hoje era só pegar aqui no tema da energia e outra vez da violência doméstica, não é? Na energia é só frisar mais uma vez que estamos a cometer um erro enorme em fazer uma transição energética desta maneira, porque não é só emissões de CO2 que é o problema no ambiente. As emissões para resolver, ou seja, o consumo, nós estamos numa fase em que o consumo energético nunca foi tão elevado e vai continuar a aumentar, porque hoje tive uma conversa em que tudo quanto é AI, inteligência artificial, tem um consumo energético gigante. Há empresas a começarem a fechar contratos com antigas centrais nucleares para que isso seja a fonte de energia deles. Portanto, e nós estamos só muito focados na parte do tipo de energia e da fonte de energia, quando na realidade o problema ambiental vai muito além disso. Para mim, nós estamos a cavar um buraco maior que aquilo que já temos. Você viu a notícia de hoje onde rapidamente os multimilionários deste mundo poluem mais em 90 minutos que certas pessoas toda a vida. É uma publicidade. Em relação à parte da violência, era só frisar, o José acabou por falar um bocadinho nisso, porque rapidamente nós acabamos de confundir amor e ser amado com outra coisa qualquer. Muito bem. Nuno, notas finais? Notas finais não se esqueçam que este fim de semana vai haver uma festa alternativa, digamos, ao calendário das festas na freguesia. Os candeeiros vão estar no epicentro do Halloween deste fim de semana que se aproxima, que é o fim de semana também do Dia de Todos os Santos, que devemos relembrar e devemos reviver e devemos dar um bocadinho aquela cultura aos mais novos do Dia de Todos os Santos e não do Halloween. O Halloween é tudo muito bonito, mas a cultura de Todos os Santos é que é a nossa cultura e essa sim é que deve vingar. Obrigado. Isso mesmo. E agora, para terminar, José, notas finais? Nota final é desejar um bom fim de semana a todos. Não, e dizer que estas coisas, as coisas são difíceis. E eu tive uma reunião muito simpática com o professor Nuno e é difícil. É difícil. Muito bem, vamos então encerrar aqui o nosso programa. Obrigado, voltamos na próxima semana. Este programa pode ser recuperado nas plataformas Spotify e Apple Podcast ou no site da sua rádio em beneditefm.pt. Paradoxo Local, o outro lado do Oeste. Terças às 22 horas, com repetição ao domingo ao meio-dia.